Não vá nessa ilha aqui no Brasil, pois você estará correndo o risco de perder a sua vida. Imagina uma ilha no meio do oceano, que é extremamente perigosa, a ponto de colocar a sua vida em risco se você estiver lá. Essa ilha é assustadora e só de mencionar sobre o que tem lá já dá para fazer o coração acelerar. A natureza nessa ilha é incrivelmente bela, mas também é cheia de mistérios. Cada passo que você dá é preciso ter cuidado, pois há algo estranho e misterioso no ar. Mas o que há de tão terrível nessa ilha? Bom, lá existem criaturas perigosas prontas para atacar qualquer um que queira se aventurar por ali. Você sabe de que lugar eu estou falando? Eu já te conto, então prepare-se agora, vamos entender tudo sobre essa ilha assustadora aqui no Brasil. Localizada a 36 quilômetros do litoral sul de São Paulo, a história da ilha coberta por mata, sem praias e de difícil acesso começou há milhares de anos atrás. Ela se formou no final da última era glacial, um período conhecido como Holoceno Inferior, cerca de 11 mil anos atrás, quando o nível do mar subiu e separou esse morro, que fazia parte da Serra do Mar, do continente, transformando em uma ilha e isolando uma população de jararacas comuns. Milhares e milhares de anos depois, essa população de jararacas se diferenciou das cobras do continente e se tornou uma espécie única. A ilha em questão foi descoberta em 1953 e está relacionada a uma tentativa de desmatamento que ocorreu através da queima de vegetação da ilha. Um grande incêndio florestal foi iniciado para limpar a área e abrir o espaço para uma plantação de banana. No entanto, os moradores logo perceberam uma grande quantidade de cobras mortais que já habitavam a ilha e o plano não deu certo. Foi então que essa ilha foi chamada de a Ilha da Queimada Grande. A Ilha da Queimada Grande, ou também Ilha das Cobras, é literalmente cheia de cobras, e não são apenas cobras pequenas. Essa ilha está infestada por uma espécie venenosa, uma prima da Fer-de-Lance, que é considerada a cobra mais mortal das Américas. Em particular, essa espécie de cobra, conhecida como jararaca dourada ou jararaca ilhoa, tem características únicas que a diferenciam de outras cobras. Ela tem uma cor amarelo claro e marrom claro, principalmente na parte de baixo do corpo. Além disso, essa cobra tem a mesma forma única da cabeça Fer-de-Lance, uma cabeça longa com uma ponta no nariz que lembra a lâmina de uma lança. Ela também tem um estilo de vida um pouco diferente das outras cobras. A jararaca ilhoa é chamada de arborícola ou semi-arborícola, o que significa que ela vive principalmente em árvores ou próximo delas. Ao contrário da maioria das cobras, a espécie da jararaca ilhoa tem uma característica interessante quando se trata de reprodução. Diferentemente de outras cobras que colocam ovos, a jararaca ilhoa dá à luz a filhotes de maneira semelhante aos mamíferos. Isso significa que ela não põe ovos, mas sim desenvolve os filhotes internamente. Normalmente, a reprodução dessa cobra ocorre entre os meses de julho e setembro, o período de gestação, ou seja, o tempo em que os filhotes se desenvolvem dentro da mãe, é estimado entre 120 a 150 dias. E nessa ilha as cobras têm uma dieta bastante específica. A principal fonte de alimento para as cobras são os pássaros que param na ilha para descansar. Essas cobras aguardam nas árvores e atacam os pássaros quando eles pousam. Outro fato impressionante é que elas passaram por mudanças ao longo do tempo para se adaptarem a essa situação única. Um dos principais aspectos dessa adaptação foi o desenvolvimento de um veneno extremamente potente. Hoje em dia, as cobras da Ilha da Queimada Grande têm um veneno cerca de 3 a 5 vezes mais forte do que qualquer serpente do continente. Esse veneno é capaz de matar a maioria das presas quase que instantaneamente e pode até mesmo derreter a carne humana. As cobras não são o único perigo nessa ilha. Além da grande quantidade de cobras, há outros fatores que tornam esse lugar extremamente perigoso para se visitar. Um dos problemas é a falta de água potável na ilha. Não há fontes de água seguras para beber. Além disso, a temperatura na ilha é muito alta. Outro desafio é o desembarque na ilha. Sua costa é cheia de penhasco e isso deixa o processo de chegar à ilha muito complicado e arriscado.
Além disso, existem outras espécies únicas de animais que podem ser encontradas lá. Uma delas é uma pequena perereca chamada Snax peixotoi. Essas pererecas vivem no interior das bromélias, que são plantas que acumulam água em suas folhas. Essa espécie é bastante rara. Nas cidades próximas à Ilha das Cobras, as pessoas gostam de contar duas histórias que ocorreram por lá. A primeira história, um pescador acidentalmente entra na ilha para pegar algumas bananas. Infelizmente, ele é mordido por uma cobra. Mesmo conseguindo voltar para o seu barco, infelizmente ele não sobrevive ao veneno da cobra. A segunda história envolve o único operador do farol e sua família. Certa noite, algumas cobras entram pela janela e atacam o homem, sua esposa e seus 3 filhos. Desesperadamente, eles tentam escapar correndo em direção ao barco, mas são mordidos por cobras nos galhos das árvores acima. Um biólogo que chegou a visitar a Ilha das Cobras mais de 20 vezes explica que a afirmação dos moradores de 1 a 5 cobras por metro quadrado pode ser um exagero. Apesar da Ilha das Cobras ser conhecida por abrigar essas cobras venenosas, as jararacas ilhoa não dominam a ilha como muitos pensam. Na verdade, o futuro dessas cobras raras é bastante incerto, e isso porque não há recursos alimentares suficientes à ilha para sustentar uma população tão grande de cobras. Estima-se que haja apenas de 2.400 a 4.000 jararacas ilhoa na ilha. Essas cobras são únicas e só existem nesse lugar, fazendo com que elas sejam uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Em medida, há apenas uma cobra para cada 140 metros quadrados na ilha, considerando o pequeno espaço onde as cobras são mais abundantes. Longe das áreas rochosas, ainda há um número significativo delas na Terra. Além disso, o desmatamento no continente destruiu muitas cobras e seu habitat, resultando em menos pássaros migrando para a ilha. Com menos comida disponível, as cobras enfrentam uma competição maior. Isso pode levar a uma diminuição da população. Outra ameaça séria para as jararacas douradas é a caça ilegal. A pesquisa científica e o comércio ilegal de animais de estimação valorizam muito essas cobras. Como resultado, criminosos tentam capturá-las e contrabandeá-las, visando lucros de até 10 mil a 30 mil dólares por cobra. Será que é possível visitar a Ilha das Cobras? Bem, infelizmente a resposta é não. Apesar de estar localizada a apenas 30 quilômetros das praias, o acesso a essa ilha é proibido. Desde a década de 1920, quando o farol da ilha foi automatizado, ninguém mais vive lá. O governo brasileiro tomou essa medida para proteger tanto os seres humanos quanto as cobras que habitavam a ilha. A Marinha restringe o acesso à ilha, permitindo apenas reparos anuais no farol. Muitos poucos pesquisadores têm permissão para visitar a ilha. Eles precisam obter aprovação específica e são acompanhados por médicos certificados. Essas medidas são tomadas por conta da natureza única das cobras que habitam na ilha. Embora o governo tenha imposto restrições, é possível que alguns criminosos consigam chegar à ilha. Relatos sobre biopiratas que visitam a ilha e adquirem cobras para pesquisadores e colecionadores podem ser exagerados ou completamente falsos, devido ao perigo representado à Ilha das Cobras. Agora me diz, você teria coragem de visitar a ilha mais perigosa de todo o Brasil? Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo, aqui no canal Por Que Isso?